Todos os dias alguém me pergunta se existe alguma relação direta entre perdas da função do corpo, como perdas auditivas, perdas visuais, perdas de mobilidade, enfim, perdas de qualquer natureza e deficiência. Acontece que a maioria das pessoas acaba confundindo as duas coisas. E quando eu digo a maioria das pessoas, não são só as pessoas com deficiência. Médicos, juízes, promotores, peritos. Existe muita confusão nessa área e hoje eu vim aqui para esclarecer tudo para você. Acompanhe até o final, que você vai entender certinho a diferença entre perda auditiva, perda visual, perda de mobilidade, outras perdas do corpo e exatamente o que é a deficiência. Meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito da pessoa com deficiência, e esse canal é voltado para informação boa, de qualidade e certa para as pessoas com deficiência de todo o Brasil, que podem vir aqui gratuitamente aprenderem os seus direitos, para poderem acessá-los de forma livre, para terem mais dignidade na sua vida. Esse é o propósito desse canal. Se você ainda não conhecia esse canal, aproveita agora para se inscrever, aperta aí o sininho também para receber todas as notificações de tudo que a gente vem fazendo por aqui. Como eu disse na introdução do vídeo, as pessoas confundem muito o que é deficiência com perda de alguma função do corpo, seja ela de qualquer natureza. Seja perda de função auditiva, perda de função de mobilidade, perda de uma função de um órgão do corpo, como por exemplo o rim, a perda visual, e efetivamente o que é deficiência. Então vamos lá, vamos começar pela deficiência, porque eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. A definição do que é deficiência veio para o Brasil, não só para o Brasil, mas para todo mundo, através de um histórico que, evidentemente, eu não vou trazer para aqui agora, mas você pode procurar aí que você vai entender. Em 1999, houve uma convenção na Guatemala, a convenção essa da ONU, que praticamente introduziu o assunto ali da definição do que seria deficiência, ou seja, 1999, outro dia, né? Mas, efetivamente, na Convenção Internacional da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, no ano de 2007, que aconteceu em Nova York. Essa sim foi uma convenção muito importante, definitiva, para que os direitos das pessoas com deficiência ficassem de uma vez por todas caracterizado e definido, e tornasse a definição da pessoa com deficiência algo de fato importante para as pessoas com deficiência no mundo inteiro. Então, a partir de Nova York, em 2007, estabelece-se essa definição. Em 2009, presta muita atenção nisso, porque pouca gente sabe disso. Em 2009, o governo brasileiro baixa um decreto, que é o decreto 6949, tornando a Convenção da ONU de Nova York de 2007, incorporando aquele regimento lá de Nova York, incorporando aquelas definições de Nova York ao ordenamento jurídico brasileiro. Com isso, deu a própria definição do que é pessoa com deficiência, mas não só isso, a todos os demais direitos que ali a Convenção de Nova York determinou, deu uma característica constitucional para essas questões. Então perceba que desde 2009, né, muita gente reclama que não existe legislação. Na verdade, a legislação brasileira é uma das mais avançadas, é uma das mais importantes do mundo em termos de direitos, salvaguarda dos direitos da pessoa com deficiência. Acontece que nem sempre essa legislação é aplicada como deveria. Acontece que nem sempre as pessoas com deficiência conseguem acessar esses direitos como precisam. Mas que existe uma legislação muito boa, isso é total verdade. Bem, em 2009, então, essa definição toma um corpo, toma um ar de características constitucionais, como eu acabei de dizer. E aí, em 2015, a gente conhece, então, é promulgada a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que, na verdade, aprimora essas questões numa legislação brasileira, não é? Traz no artigo 2º a definição do que é pessoa com deficiência, dizendo basicamente o seguinte: pessoa com deficiência é aquela que com impedimentos de longo prazo, e entenda-se aí 2 ou mais anos em algumas circunstâncias, tem outras circunstâncias que não vai haver necessidade dessa questão, do longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras, esse é um ponto muito importante,
para que você entenda essa definição do que é a pessoa com deficiência. Basta que haja interação com uma ou mais barreiras para que você vai entender com o restante do texto. Essa pessoa, então, com interação com uma ou mais barreiras, tenha obstruído a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vou dar um exemplo muito simples para você entender o que significa, então, uma pessoa com deficiência. Quando você está diante de uma pessoa que tem uma obesidade mórbida, uma pessoa com 280, 300 quilos, tá? Essa pessoa, na sua opinião, fala aí comigo no chat aí agora, ou então nos comentários do vídeo, você acha que essa pessoa vai conseguir subir uma escada normalmente? Você acha que essa pessoa vai conseguir tomar um ônibus urbano normalmente, andar de metrô normalmente, passar na catraca do metrô normalmente? Ela vai conseguir entrar num carro pequeno normalmente? Você acha que as pessoas vão dar emprego para essa pessoa normalmente, para que ela se coloque no mercado de trabalho de forma em igualdade de condições com as demais pessoas? Pronto, eu falei aqui algumas barreiras para uma pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, que em interação com essas barreiras sociais, profissionais, ela acaba não podendo participar de forma efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Está aí caracterizado na forma de um exemplo, que é uma pessoa com deficiência. E aí você pode pegar outros milhares de exemplos aí, né, do seu conhecimento, da sua família, da sua vizinhança, da sua história, que você vai conseguir fazer esse enquadramento de uma forma muito legal. E agora eu quero passar para vocês a definição de perda de funções do corpo, né? Uma coisa interessante que você precisa entender, eu acabei de ler para vocês a definição, então, da Lei Brasileira de Inclusão, do artigo 2º, que é a definição do que é pessoa com deficiência. E agora eu quero ler para vocês a continuação do artigo 2º, que fala, na verdade, que é o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que falam o seguinte: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Eu não vou entrar nessa questão da avaliação, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Olha só o que essa avaliação tem que considerar: impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Que eu queria chegar? Tá? É nesse ponto especificamente que eu queria chegar para poder a gente continuar a nossa discussão. Veja, um dos atributos da avaliação da deficiência dessas pessoas tem que ser justamente essa questão dos impedimentos em relação às funções do corpo. Então perceba que a própria legislação coloca de maneira diferenciada, até para que se caracterize a deficiência, o que é os impedimentos das funções do corpo, ou, em outras palavras, as perdas das funções do corpo. Então vamos pensar no meu caso, que tenho deficiência auditiva. Eu perdi a função dos ouvidos, ok? Perdi a função auditiva. Isso me caracteriza necessariamente como uma pessoa com deficiência? De acordo com o que eu li agora há pouco, com relação à definição do que é a definição legal de pessoa com deficiência, se eu sou uma pessoa com perdas, né, com impedimentos de longo prazo, sensorial, né, física, mental, intelectual, sensorial, no caso sensorial, que interação com uma ou mais barreiras. Então, o que eu vou ter que perceber aí agora? Quando eu interajo com uma barreira, por exemplo, se eu dirigir um carro com vidro aberto, aquele barulho aquele volume, né, aquele ruído ali do vento, eu vou conseguir dirigir plenamente? Não vou responder qual é o meu caso, estou só colocando aí a questão para você pensar. Quando eu saio sozinho, sem alguém para me ajudar na interpretação do que as pessoas falam comigo, eu consigo entender todas as pessoas que eu encontro na rua, em algum lugar, na faculdade, enfim, num bar, num restaurante. Se eu for numa palestra que tem muita gente falando ao mesmo tempo, eu consigo entender tudo? Eu tenho alguma outra obstrução, tipo zumbido, dificuldade para dormir, alguma outra questão associada à perda auditiva? Eu tenho impedimento, por exemplo, em entrar na água, molhar o interior dos ouvidos, eu posso mergulhar normalmente? Tem um cachorro me ajudando aí hoje. Além disso, existe algum outro tipo de barreira
que traz essa dificuldade de interação com outras pessoas e que me coloca numa condição de desigualdade com essas pessoas. Então isso tudo tem que ser observado. Então pode ser que eu tenha uma perda auditiva e não tenha, isso não fique caracterizado como uma deficiência. Pode ser que eu tenha uma perda visual, que não é o meu caso, obviamente, né? Que também não fique caracterizado como uma deficiência. Pode ser que eu tenha uma perda de uma função renal, eu tenho 2 rins. Vamos supor que por alguma razão eu tenho que ter retirado um deles. Eu perdi um órgão, mas eu perdi a função renal totalmente. Isso tem que ser avaliado, tanto por um médico quanto por um perito, para poder a gente chegar a um entendimento se existe ou não deficiência. Então, o que acontece, o que eu tenho visto ultimamente, é que muitas pessoas estão entendendo que perda da função do corpo, de qualquer função do corpo, caracteriza-se automaticamente como deficiência. E isso não é verdade. De forma alguma isso é verdade. Eu quero comentar com vocês agora uma das principais barreiras, que é pelo menos a minha impressão, o meu entendimento, né, para todas as pessoas que têm alguma perda de função do corpo, que aí sim a gente vai perceber a deficiência claramente. Essa barreira é o que a gente chama de barreira atitudinal. Isso aí é o seguinte, pessoal, é quando eu, por exemplo, chego em algum lugar, né, tenho deficiência auditiva, e não entendo o que as pessoas estão falando, e preciso fazer um esforço muito grande para ouvir, chegar perto, ou fazer gestos para poder tentar, de alguma maneira, ouvir aquilo com muito esforço, e ali aquela pessoa acha que eu estou debochando dela, ou estou fazendo algum tipo de gozação, dizendo que eu não estou ouvindo, ou enfim, qualquer outra coisa dessa natureza. Ou quando eu vou procurar um trabalho e a pessoa percebe que eu não ouço, não tenho a audição completa, e por conta disso ela não me contrata, e visivelmente na atitude dela eu percebo que ela vai dar preferência a uma outra pessoa por conta dessa situação, independente de eu ser ou não capaz de realizar aquela tarefa que ela está pedindo para que seja realizada. Então essa barreira, a barreira atitudinal, é algo que está entranhado na sociedade brasileira, né? É estrutural no meu ponto de vista. O preconceito em relação às pessoas com deficiência, a discriminação, o capacitismo, a gente vê isso todo dia. Até no meio das pessoas com deficiência. Né? Pessoas que entendem que talvez existam deficiências maiores que outras, mais importantes que outras, que tem que ter preferência em relação a outras. Infelizmente existe isso, e isso, na minha opinião, é uma grande barreira. Quando a gente está diante dessa barreira, de acordo com a lei, aí sim a gente é considerado uma pessoa com deficiência, porque isso é uma barreira de atitude, uma barreira atitudinal. Né? Então eu tenho uma perda da função do corpo e estou diante de uma barreira atitudinal. Não é só barreira de volume, de som, de visão, de espaço para caminhar, ou da questão de um órgão do corpo, nada disso. Né? Enfim, pensa aí nas possibilidades que podem haver em relação a perdas de função do corpo, ou de doenças raras ou de doenças crônicas que acometem as pessoas, que acabam também gerando e se transformando numa deficiência, e o que pode acontecer com essa pessoa em relação às barreiras atitudinais. Né? Na minha opinião, é a pior coisa que existe. Como, por exemplo, algumas crianças, adolescentes, até adultos com autismo são tratadas, mesmo que por algumas pessoas, né, mesmo que essas pessoas olhem para aquela criança ali e não percebam uma deficiência e se viram para a mãe e falam, mas não parece que tem alguma deficiência, não parece que tem autismo. Isso é uma barreira atitudinal incrível, né? Como se a deficiência fosse uma chaga, como se a deficiência fosse uma praga, como se a deficiência fosse um defeito, né? Fosse algo que fosse reprovável, como se fosse algo que estivesse no corpo da pessoa, porque a pessoa quis aquilo. E não é assim que funciona. Ninguém está contente de ter uma deficiência, ninguém pede para ter uma deficiência. Portanto, é muito importante que você entenda o que eu acabei de falar em relação à diferença entre perda de uma função do corpo e deficiência, para que na hora que você for buscar os seus direitos, é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, tá? Esse é o grande objetivo do vídeo. Na hora que você for procurar o seu direito, se você acha que tem algum direito, você tem que focar nisso, focar e explicar muito bem que você tem uma perda de uma função do corpo e que, de acordo com a legislação brasileira, com a própria Constituição, né, através do decreto 6949 de 2009, que traz para o ordenamento jurídico brasileiro, traz para a legislação brasileira a Convenção Internacional da ONU, que classifica o que é uma pessoa com deficiência, a própria LBI, no artigo 2º, que classifica o que é uma pessoa com deficiência. Essa perda da função do corpo que você tenha
e a legislação se encontram a ponto de você, sim, ser caracterizado como uma pessoa com deficiência. E eu quero dar um recado aqui muito importante para as pessoas que têm deficiências invisíveis, por exemplo, como visão monocular, em alguns casos, como surdez unilateral ou bilateral, os surdos oralizados. Essas pessoas são vítimas de uma barreira atitudinal muito grande, a ponto, inclusive, de haver recentemente uma modificação na legislação brasileira, na LBI, para instituir isso aqui, ó, que é o cordão de girassol. Esse aqui é o meu, tá? É o cordão de girassol para a pessoa ser identificada como uma pessoa com deficiência invisível. Eu acho que a legislação fez bem de apontar isso, porque tem muita gente que acaba sendo discriminada porque não é considerada pessoa com deficiência, mas eu entendo que isso só foi necessário porque nós vivemos numa sociedade da qual nós estamos incluídos, que é muito preconceituosa, a ponto de eu ser obrigado a usar um cordão no pescoço para ter que dizer para a sociedade que eu tenho uma deficiência. A minha palavra não basta, a palavra de um acompanhante meu não basta. Né? Tem que ter um cordão. Um cordão tem mais valor do que a minha palavra, a palavra de uma pessoa que está me acompanhando. Enfim, muito bem, já que é assim, né, vamos viver dessa forma, não há problema. Mas toda vez que você for acessar, for buscar um direito seu como pessoa com deficiência, e a base dos seus direitos, você vai encontrar os principais direitos da pessoa com deficiência, você vai encontrar na Lei Brasileira de Inclusão. A gente distribui também gratuitamente uma apostila com os principais direitos da pessoa com deficiência. É só pedir aqui nesse WhatsApp que você está vendo aí na sua tela nesse momento. E a gente tem todo prazer em distribuir isso gratuitamente para todo o Brasil, porque a gente acha que a importância é enorme de dizer para as pessoas com deficiência quais são os seus direitos, né, para que elas possam buscar um pouco mais de dignidade na sua vida. Assim como eu faço, né, de distribuir essa cartilha, eu também quero te chamar a atenção e te chamar para uma reflexão. O que você tem feito, você que é pessoa com deficiência, que me escuta agora, para diminuir o preconceito, diminuir a discriminação em relação à pessoa com deficiência nesse país que a gente vive? Você já pensou sobre isso? Você já fez alguma coisa nesse sentido? Dá uma refletida e me fala aqui embaixo no comentário do vídeo o que você fez ou o que você gostaria de fazer em relação a isso. E agora eu quero te fazer 2 convites especiais. Primeiro, para você se inscrever no nosso canal, se você gostou desse vídeo, deixar o seu joinha, porque isso ajuda muito o canal. Também deixar o seu comentário, a sua dúvida aqui embaixo, para que a gente possa responder. A gente faz isso com o maior prazer. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para você participar. Nós temos 3 grupos especiais lá no WhatsApp. Um grupo para surdos unilaterais e bilaterais, oralizados e não oralizados. Um grupo para pessoas com visão monocular e um grupo para pessoas com autismo. Então, se você quiser participar desses grupos, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, mas também você pode me pedir aqui por esse WhatsApp que aparece aí na sua tela. A gente atende as pessoas de todo o Brasil de forma 100% online. Estamos à disposição para que você possa acessar também os nossos serviços. Eu vou deixar aqui no vídeo para mostrar para você como é que funciona o nosso escritório. Um grande abraço para você e até o próximo.